Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o processo do nosso sonho, sabe? O processo de um sonho é bem solitário, sabe? Eu acredito que empreender é muito solitário. As pessoas não conseguem entender a sua fase, não conseguem entender assim um pouco do seu sonho, de sua mente. As pessoas não vão acreditar muito em você, tem que ser você por você mesmo, entendeu? Rapaziada, eu tô numa fase que eu tô usando tipo assim o YouTube como um desabafo, sabe? Para mim o YouTube é uma pessoa, sabe? Eu vou me comunicar com ele, eu vou desabafar com ele como se fosse outra pessoa. Eu tô vivendo uma fase que eu tô um pouco tranquilo, sabe, rapaziada? Eu já fui um cara de bastante amigo e hoje em dia eu tô um pouco mais tranquilo porque eu tô querendo evoluir cada vez mais. Eu tô naquela fase de fazer 30 anos, esse mês eu faço 30 anos para quem não sabe. E você que tem 30 anos, ou você que já fez 30 anos, não sei como que foi para você essa fase, entendeu? Para mim essa fase de 30 anos está sendo uma fase bem questionadora, aquela fase de se questionar, de tentar entender as coisas, tentar entender o que aconteceu no passado, o que você pode fazer para melhorar. E tipo assim, tudo começou quando o tempo foi passando, meu filho foi crescendo e eu comecei a entender, tipo assim, eu quero que meu filho seja um grande homem. Então, para ele ser um grande homem, eu preciso ser um grande homem, porque eu sou a inspiração dele, eu sou o espelho dele, entendeu? Meu filho tá olhando para meus passos. Então, eu falei, eu preciso me melhorar, entendeu? Chegou uma hora que a gente tem que melhorar, querendo ou não, entendeu? Eu sei que é legal beber, é legal fazer outras coisas também, mas você vai vendo que isso aí não preenche nada e só te leva à ruína, sabe, rapaziada? E para crescer, rapaziada, é doloroso, tem que ir na contramão, sabe? E aí eu comecei a me questionar, comecei a tentar me melhorar, comecei a tentar entender um pouco da fase. E essa fase está sendo um pouco questionadora para mim, sabe, rapaziada? Aquela fase de 30 anos, aquela fase de se questionar, de tentar entender. E aí eu comecei a entender que o processo é um pouco solitário mesmo, entendeu? Que às vezes cada um está numa fase, às vezes as pessoas têm tudo para melhorar, mas elas não querem, é o jeito de cada um, certo, rapaziada? Eu mesmo, no meu caso, eu vi que a galera não queria muito evoluir, eu tive que me retirar. Eu sempre fui uma pessoa que eu só fazia as coisas se as pessoas fizessem comigo, entendeu? Nunca fui um cara de fazer as coisas sozinho. Sempre gostava de estar rodeado de pessoas tal, e começou a chegar um tempo que isso começou a me fazer mal, começou a ficar sem sentido pra mim, rapaziada, tá ligado? Porque eu chegava em casa e o vazio continuava do mesmo jeito, entendeu? E aí eu comecei a entender que, tipo assim, antes de gostar de alguém, eu preciso gostar de mim, entendeu? Eu tive que aprender a lidar com a solidão, tive que aprender a gostar de mim, gostar da minha companhia, aprender a ficar sozinho, e foi aí onde tudo começou. Então as coisas começaram a fazer mais sentido, eu comecei a evoluir mais. Claro que dava vontade de ficar rodeado, dava vontade, mas eu vi que as ideias não estavam sendo produtivas, a galera não estava no mesmo propósito, cada um tem um propósito, entendeu? Respeito todas as pessoas, respeito todos os propósitos, meu propósito é outro. Então eu tive que me retirar. Então, rapaziada, chegou uma hora que é o seguinte, hoje eu entendo porque o milionário anda com o milionário, entendeu? Porque o rico anda com o rico, porque o pobre anda com o pobre. É questão de mentalidade, questão de fases, entendeu? Não tem sentido o milionário andar com o pobre, não é porque o milionário está desfazendo do pobre, porque são fases totalmente diferentes. O milionário está evoluindo e o pobre, todo respeito, regredindo. Então não tem como conectar as mentes, entendeu, rapaziada? Então você tem que se conectar com as pessoas que estão na mesma fase que você. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu comecei a procurar pessoas que estavam passando pela mesma fase que eu, entendeu? Pessoas que já tinham enfrentado uma separação, pessoas que, tipo assim, é um pai separado, que quer evoluir. E aí eu comecei a entender que as pessoas estavam tampando, estavam se escondendo atrás da dor, sabe? Não queria bater no peito e falar, pô, eu cometi esse erro aqui, mas não é porque eu cometi esse erro aqui que aqui terminou, entendeu? Eu vou recomeçar e vou melhorar, sabe? Quando eu me separei, rapaziada, foi uma fase bem complicada pra mim. E aí você tem duas alternativas de fazer com a dor. Ou você melhora ou você piora. No meu caso, eu matei no peito, entendi que eu fui uma pessoa, não fui uma pessoa tão legal. E eu falei, pô, eu posso me melhorar agora, entendeu? Eu não posso melhorar as pessoas ao meu redor,
porque eu sou melhor se elas querem, mas eu posso me melhorar. Então eu comecei a me melhorar, entendeu, rapaziada? E aí você vai vendo que idade é apenas número. Tem meninos com 30 anos, tem homens com 20, entendeu? Aí você começa a pegar uma visão mais da hora e cada um procura a sua evolução da sua maneira, entendeu, rapaziada? E aí eu comecei a me questionar e comecei a entender que o processo é solitário mesmo, entendeu? Que Deus vai tirando algumas pessoas do seu caminho, até pessoas que você gosta, amigos de infância. Deus vai tirando do seu caminho para Deus colocar novas pessoas. Parece que é tipo assim, Deus vai formatar, entendeu? A sua vida. É igual com um celular, igual um computador. Você precisa formatar ele para você adquirir novos conteúdos. Na vida talvez seja a mesma coisa. Deus vai resetar, formatar ali você, vai tirar algumas coisas que não agregam valor para ele colocar coisas novas na sua vida. Então eu dei esse espaço para Deus fazer isso na minha vida. E eu comecei a ver que eu comecei a ficar mais sozinho, sabe, rapaziada? E uma fase bem legal também, porque é uma fase que eu comecei a gostar mais da minha companhia, eu gosto de ficar sozinho, rapaziada, eu consigo controlar meus pensamentos. Eu não sou aquele cara que fica sozinho, fica pensando um monte de besteira, não, graças a Deus não. Eu consigo produzir bem mais. Eu procurei a galera para evoluir comigo, chamei algumas pessoas aí, vamos evoluir, vamos crescer, pô. Não só financeiramente, que eu sei que no futuro, Deus tem um futuro extraordinário para mim, porque eu tô plantando coisas legais, entendeu? Mas aí eu vi que a galera não queria, então eu falei, pô, vou ficar aqui porque as pessoas não querem ir, eu vou sozinho, mas não vou deixar de ir, entendeu? E eu comecei a ver que às vezes vai ser você por você mesmo, o processo é um pouco solitário, empreender, às vezes você vai compartilhar seu sonho com as pessoas não acreditam, elas estão vendo tudo que você está fazendo, entendeu? Por isso que eu falo, você que está empreendendo, continue, não espere a aceitação de ninguém, das pessoas ao seu redor. Ah, mas tal fulano não me apoia. Ah, mas tal fulano não me apoia. Não importa. Primeiro, acreditar nos seus sonhos tem que ser você mesmo. As pessoas não vão apoiar, mas elas estão vendo tudo. Elas estão fingindo que não estão vendo, entendeu? Porque elas querem ver até onde você vai. Não que você tenha que provar nada para ninguém, mas quando você vencer, essas pessoas que estão ali vendo, fingindo que não estão vendo, você é os primeiros a falar para você. Eu sempre acreditei em você. Eu sempre acreditei em você, entendeu? Ah, tal fulano ali era da minha rua, tal fulano estudou comigo, sempre aquelas mesmas ideias. Rapaziada, a gente é formado, cara, a gente é formado pela sociedade, desde a época da escola mesmo, entendeu? Você sai da escola e ao invés de, sabe, a escola ali tentar te formar para você voar, para você crescer, eles tentam te manipular de você fazer uma faculdade, não que seja errado fazer uma faculdade, mas tipo assim, você vai fazer uma faculdade lá, você vai adquirir 5 anos de teoria para depois você procurar uma área para você exercer, porque você não pega esses 5 anos que você vai aplicar de teoria da faculdade e aplica no empreendedorismo, começa a vender uma paçoca na esquina, um bolo de pote, as mulheres começam a fazer uma unha, uns cílios, você vai evoluir bem mais, porque você vai estar colocando em prática, entendeu? Você vai ficar 5 anos estudando teoria, para depois você colocar em prática, vai procurar uma área no mercado ainda para você se encaixar. Aí pode ser que você encontre, pode ser que não. Então a sociedade quer te formar, certo, rapaziada? Eles querem te formar. Então quando você começa a vir na contramão disso, todo mundo indo nessa direção aqui, ó. Você vindo na contramão. Isso aí, tipo assim, às vezes você vai se questionar, falar, será que eu tô indo na mesma direção, cara? Será que eu tô indo na direção correta? Entendeu? Porque você vai se sentir solitário, você vai se sentir sozinho, mas é porque você tá indo na contramão de tudo, de todos, entendeu? Essas pessoas que estão indo na mesma direção aqui, não vai ter muita recompensa. Se lá na frente tiver uma recompensa, vai ter que dividir para milhares de pessoas. Agora imagine você na contramão sozinho. Quando você encontrar a recompensa, vai ser fartura na sua mesa, porque você está completamente sozinho. É claro que algumas pessoas encontram pessoas para ir com vocês, entendeu? Tipo, tem pessoas que querem evoluir, tem amigos que querem crescer, tem familiares que querem crescer e acaba juntando as mentes, porque eu acredito que ninguém faz sucesso sozinho. A gente tem que ter alguém ali próximo, entendeu? Eu tenho algumas pessoas próximas de mim que querem evoluir, querem crescer, mas eu tô naquela fase também de ficar um pouco tranquilão, sabe? De cuidar de mim, cuidar do meu psicológico, cuidar do meu corpo, da minha mente, produzir o máximo que eu puder. Então eu acredito que é um pouco solitário mesmo o processo, entendeu? Você está no processo do seu sonho e se você estiver sozinho, não se questione não, tá bom? Porque é Deus te isolando para te preparar, para te entregar a promessa, sabe? Ele vai te isolar mesmo e para te preparar, sabe? Para você se entender, você vai se questionar, mas vai fazer sentido lá na frente.
sabe, rapaziada? Então eu acho que é isso, meus parceiros. Se que estiver passando por essa fase, mano, não desanime, rapaziada, não desista, entendeu? Continua firme e forte, vai na contramão, faça o que ninguém tá fazendo, porque se você fazer o que todo mundo tá fazendo, você vai ter o mesmo resultado. Então, às vezes, vai parecer que você é o idiota, porque você tá indo na contramão, mas não, você tá saindo da caixa. No começo, você parece louco, que você não tem resultado. Quando você gerar resultado, você vai ser o gênio, sabe, rapaziada? Então, por isso que eu fiz esse canal aqui, que é para me desabafar e tentar ir na contramão de tudo, de todos, fazer o que ninguém tá fazendo, entendeu, rapaziada? Quem faz o que ninguém faz, chega onde ninguém chegou. Então, eu vi que a rapaziada tava um pouco desligada, falei, vou tentar ir na contramão de tudo, de todos, vou fazer algo diferente. Eu sempre pensei um pouco fora da caixa, rapaziada, eu nunca gostei de ser igual a ninguém. Mas eu comecei a pensar diferente, falei, vou ir na contramão agora. Então é isso, rapaziada. Eu já falei um pouco sobre o processo aí, sobre um pouco de solidão, sabe, rapaziada? Aquele processo de você estar sozinho, aí esse é o processo mais necessário que tem, porque é o processo de transformação, é você contra você, você não tem disputa contra ninguém, a disputa é contra você mesmo, de ser cada vez melhor. Algumas pessoas não vão entender essa fase, mas não pare para se explicar, rapaziada, entendeu? É mais fácil deixar elas imaginar o que elas quiserem do que você parar para se explicar. Parar para se explicar, você perde muito tempo. Então deixa elas imaginar o que elas quiserem, pensar o que elas quiserem. Isso não vai mudar o que você é nem para onde você está indo, entendeu? Continua plantando, continua firme. E é isso, meus parceiros. Deus abençoe. Deixa aquele likezinho para fortalecer meu canal. Se inscreve no canal, entendeu? Sou novato aqui no YouTube. Quem puder deixar aquele likezinho, vai fortalecer, vai entregar meu conteúdo para outras pessoas, para a gente estar crescendo o conteúdo também, para a gente estar compartilhando aí um pouco do nosso conhecimento, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo. E é isso, meus parceiros. Compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, Deus abençoe todos aí.